Muito boa tarde, sou do Sr. Presidente da Mesa e as colegas e o colega desta sessão. Saúdo todos os presentes neste congresso. Agradeço de forma especial, em nome da organização, ao Sr. Presidente da Sociedade Histórica da Independência de Portugal e ao Sr. Diretor-Geral da Fundação Rei Afonso Henriques esta iniciativa e o acolhimento aqui neste belo edifício e neste evento tão bem organizado. Eu vou-me situar na minha proposta de análise no quadro da história religiosa, da história do imaginário e da mitocrítica, para percebermos de que modo aquilo que nós chamamos as lideranças eclesiásticas e a assessoria eclesiástica e a esfera religiosa foram fundamentais para a construção daquilo que podemos chamar, neste período em que nos situamos, a matriz da construção da matriz do projeto Portugal, ou de uma ideia de Portugal que depois foi-se estabilizando ao longo dos séculos até os dias de hoje, naquilo que nós chamamos a construção das identidades portuguesas ou de uma identidade dinâmica, mas tem aqui uma matriz muito importante e que eu gostava de refletir convosco a partir desta referência do campo religioso e daquilo que depois se estabeleceu como aquilo que se chama vulgarmente as relações Igreja-Estado. Aqui será as relações entre a Igreja e a construção do Reino de Portugal. Podemos dizer, de alguma maneira, que vou retomar aqui uma metáfora que eu acho que nos pode ajudar como chave hermenêutica para a compreensão e que também resulta de um projeto anterior e que também já deu origem também a um próprio projeto de doutoramento que eu orientei e que tem a ver com a chamada metáfora conjugal, a metáfora do matrimónio aplicado à relação entre o projeto de Portugal e o projeto da Igreja, que são fundamentais para percebermos aquilo que se passou em termos daquilo que foi a assessoria e a liderança eclesiástica. E como sabemos, a metáfora conjugal é significativa. Podemos dizer que a construção das relações entre Portugal, o projeto de Portugal, nos seus diferentes momentos políticos e o projeto da Igreja foram caracterizados, primeiramente e especialmente nesta fase, por aquilo que chamamos um casamento, um matrimónio de comunhão de bens, comunhão plena de bens. E como sabemos, no matrimónio faz-se um contrato, estabelece depois um sistema de trocas desde materiais, físicas, podemos dizer assim, até simbólicas, políticas, etc. E, portanto, depois, ao longo da história de Portugal, essa metáfora conjugal permite caracterizar os diferentes momentos, que são momentos que depois vai levar a um divórcio e depois ao que eu chamo a união de facto e a uma coabitação, que é o momento presente em que vivemos. Agora, mas nesta fase em que nós estamos, existe esse casamento, e esse casamento é um casamento marcado e pode ser caracterizado numa perspectiva paradoxal, numa relação amor-ódio entre aquilo que é o projeto da Igreja e o projeto da construção de um projeto político que vai dar origem depois à afirmação de um reino. E nos matrimónios também há, por vezes, dissensos, há conflitos, há rufos e às vezes também há violência, como sabemos. E, portanto, como bem sabemos. E então voltemos a este momento e para tentar estabilizar desenvolver então o meu argumento. Como sabemos, e gostava de começar por citar José Matoso, na sua História de Portugal, naquele volume tão importante sobre o período feudal, que diz assim: com efeito, o âmbito supranacional da organização eclesiástica, dotada de uma poderosa capacidade de intervenção e de racionalização, o caráter sagrado, portanto superior, da sua autoridade e o facto de o clero dispor de um código jurídico lógico complexo e baseado em princípios universais,
e ele refere aqui o Decretum de Graciano, que é o princípio do direito canónico, mais tarde vai ser desenvolvido. Tudo isto transferiria as questões entre o rei e os bispos do plano da luta entre o poder local e o poder central para o plano da concorrência entre uma força nacional temporal e baseada nas armas para uma força internacional sagrada e baseada na razão. E aqui, precisamente, é importante dizer que existem 3 elementos simbólicos fundamentais. A espada, a pena e a cruz. No tempo do humanismo, do século XVI, falava-se da articulação, da afirmação da identidade, e, portanto, a relação entre a pena e a espada. Mas aqui acrescento outro elemento fundamental estruturante nesta relação com o campo simbólico do religioso, que é a importância também do elemento de cruz. E agora avancemos nesta ideia de que existe aqui um sistema fundamental de trocas de matrimónio que explica a construção e a consolidação daquilo que eu chamo o projeto de Portugal. E assim sabemos que a importância das lideranças eclesiásticas, do papel da Igreja e das lideranças eclesiásticas neste momento de afirmação do projeto que depois vai ser conduzido pelo rei Dom Afonso Henriques e pelo conjunto da sua assessoria, quer, podemos dizer assim, temporal, mas também eclesiástica. Sabemos fundamental neste plano de trocas o papel fundamental de Dom João Peculiar no plano diplomático, já foi aqui bastante falado, e, portanto, como um líder fundamental que também tinha os seus interesses próprios, e aqui depois há a troca de interesses, há aquilo que eu chamo o comércio dos interesses, que também é afirmar a primazia da sede de Braga, e depois há aqui também a questão do indivíduo de primazia, que depois vamos aqui também referir, e depois todo o empenho que ele tem na afirmação de uma autonomia para o Reino de Portugal, liderado pelo rei Dom Afonso Henriques. Mas depois no plano temos outros líderes, eu destacava um outro, São Teotónimo, que vai se tornar depois na crónica, que é bem estudada por José Matoso, em que há uma construção de um homem liderando o Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra como uma espécie de assessor, de conselheiro espiritual de Afonso Henriques, com quem ele se aconselharia regularmente nas suas decisões fundamentais, e em que depois, também como posteriormente, vai haver uma construção do herói, do rei ideal, como o rei fundador do Afonso Henriques, também vai haver a construção do primeiro grande santo português, que vai ter depois ser afirmado e que vai construído como uma espécie de figura moral de referência do campo religioso, neste momento da construção de um país que procura, à luz de uma história providencialista, não esqueçamos que até o século XVII, fundamentalmente, toda a construção da identidade portuguesa e da sua história é marcada por uma chave hermenêutica providencialista, e que as crónicas depois vão pouco a pouco construir, e aqui a ligação entre um guerreiro e a figura de um santo, que depois vai ser o modelador desta relação entre o universo divino e o universo sagrado e o universo profano, o universo terreno, vai ser fundamental nesse processo de afirmação. E, portanto, o rei de Portugal procura no campo religioso um lugar de legitimação no plano simbólico, mas também no plano político a nível internacional, beneficiando daquilo que eram as redes internacionais da Igreja, nomeadamente através das ordens religiosas, nomeadamente a Ordem de Cluny, com as suas geografias de relações, não só religiosas, e também projetos de expansão e de fixação internacional, depois todo o processo de diversificação do tecido monástico, no caso das sucessivas reformas da Ordem de São Bento, em Cluny, depois no curso de ciências, com o Bernardo Claraval, como sabemos, mas também nas relações familiares, que aqui se embrenham no quadro daquilo que nós chamamos a primeira União Europeia, que era a união da nobreza e das relações entre si, que depois, ligando lideranças eclesiásticas ao alto nível, a nível monástico, com interesses familiares, etc., com a geografia dos afetos familiares, vai haver aqui um emaranhado que vai ser depois usado e utilizado para depois defender aqui num projeto de afirmação de um projeto político autónomo para Portugal. E, portanto, no espaço religioso, procura-se um lugar de legitimação, o campo de legitimação, no plano simbólico e da política internacional, e depois todo o esforço de reconhecimento da parte do papado de uma
uma autoridade internacional para reconhecer este projeto de independência, à luz também de uma troca da parte do Reino de Portugal. O que é que Portugal dá? Dá uma extensão da cristandade através da espada contra o infiel, mas também há outras trocas importantes. Portugal não só dá ao Papa, não só promete ao Papa onças de ouro, também promete outras coisas muito mais significativas do ponto de vista da estruturação. E quais são as coisas muito significativas? Por exemplo, a imposição hoje estávamos a falar normalmente sobre isso, como é importante, a imposição do cânon litúrgico romano. E isso é muito significativo naquele contexto, porque a liturgia, podemos pensar, isso pode ser secundário, mas não é, porque a imposição do modelo litúrgico romano, da forma como se celebrava o rito fundamental, que nós chamamos vulgarmente da missa, etc., e outros ritos, era fundamental como fator de poder e de centralização da Igreja, de controle e também de uniformização de práticas, porque a forma como se faz a liturgia a partir de um cânon unificador tem implicações não só teológicas, que é uma forma de combater as heresias e a fragmentação do cristianismo, mas também tem um fator que define uma identidade fundamental em termos de ortodoxia, mas também remete para uma ideia de poder e de hierarquia. E, portanto, a liturgia foi sempre um instrumento de universalização da Igreja fundamental. E por isso é que a Igreja sempre discutiu nos seus concílios ecuménicos, procurando impor um modelo litúrgico único, desconfiando sempre ou combatendo as chamadas liturgias locais ou regionais, como o rito hispânico, ou o rito para carência, etc. Curiosamente, recentemente, como sabeis, tem havido algumas recuperações desses ritos, que são localizações litúrgicas, lugar a liturgia global para a liturgia local, com as suas especificidades, mas a Igreja sempre desconfiou disto, especialmente no coração da Idade Média, onde pululavam heresias e tentativas de criar formas de viver o cristianismo, quer do ponto de vista litúrgico, quer do ponto de vista do pensar teológico diferenciado, e a liturgia era uma forma de ortodoxização e de uniformização em nome de uma universalização maior da Igreja. E, portanto, isso foi quase também uma moeda de troca importante, que foi o assumir do cânon litúrgico romano em Portugal, embora com as suas variantes, mas procurando que essa linha uniformizante se impusesse. Depois, também, do ponto de vista, a importância aqui, no plano que eu gostava de destacar, depois houve, como sabemos, as trocas a outros níveis. Naturalmente que a Igreja deu não só assessoria diplomática, deu capital simbólico, como depois também vai receber da parte do Estado oferta de territórios, de meios, da própria patrimonialização da sua presença no território, cooperando a Igreja, como sabemos, depois, em contrapartida, no povoamento, no plano militar, através das ordens militares, mas depois não esqueçamos a importância dessa troca da parte da Igreja na oferta de quadros para a estruturação do sistema burocrático estatal, no plano da cultura, no plano da arte, etc. E, portanto, há muitos níveis que vai haver trocas simbólicas significativas. Podemos dizer que há uma coincidência nesta fase entre aquilo que é o projeto da Igreja e o projeto de Portugal, em que o projeto de Portugal acaba por querer coincidir com aquilo que é o projeto da Igreja, da universalização do cristianismo, e por sua vez, vai recebendo, de um lado e do outro, vão recebendo essas trocas necessárias para a construção do seu projeto mútuo que coincide. Depois, um aspecto que eu gostava de destacar aqui, importante neste contexto, que é uma questão interessante. Aquela questão que depois é muito referida nesta fase estudada por José Matoso, mas depois vai ter efeitos e transposições posteriores, que é a questão de alguns aspectos de disputa simbólicos muito significativos, que é a questão da primazia. A questão da primazia da sede de Braga, frente à sede de Lamego, e frente a outras dioceses primárias, como Santiago, etc., do Toledo,
de Braga, frente a Toledo, frente a Santiago e frente a Tarragona, que eram as dioceses que reivindicavam primazias em função de uma categoria importante que na altura se reivindicava como falta de legitimação, que é a categoria de antiguidade, tentando perceber não só a relevância da diocese em termos de extensão, em termos de importância daquilo que no plano religioso, mas também em termos da sua antiguidade, qual seria a mais antiga. E, portanto, esta reivindicação de primazia, porque depois implicava precedências a outros níveis, como sabemos, e importâncias e privilégios, não só simbólicos, mas também diplomáticos e políticos no contexto próprio da esfera religiosa, mas depois esta ideia de primazia, ao longo da história de Portugal e na construção de uma ideia de autonomia de Portugal, vai ser replicada também para aquilo que é a história de Portugal. E isso acontece precisamente no século XVI de forma curiosa, onde também há uma disputa importante, nomeadamente entre Espanha e Portugal, entre o Reino de Portugal e o Reino de Espanha, nas primeiras histórias e crónicas gerais que no século XVI se vão construindo relativamente ao século XII e depois à construção de Portugal. Eu referi aqui um caso muito interessante, que eu gostei particularmente, que é o caso da primeira história de Portugal de Fernando Oliveira, onde esta questão da primazia vem ao de cima. Fernando Oliveira escreveu a primeira história de Portugal em 1580, precisamente no contexto do pleito sucessório, e é a primeira vez que se escreve uma história de Portugal assim nomeada, e ele próprio tinha começado por escrever uma crónica de Portugal e depois passa à história de Portugal. E curiosamente aí ele fala da questão da primazia, e de uma forma interessante, mas remete já não passa da sede de Braga para a primazia portuguesa, em relação à Espanha. E a primazia tem a ver com a defesa da categoria da antiguidade de Portugal e de e do cristianismo português em relação ao espanhol, para defender uma ideia de precedência de Portugal em relação à Espanha, disputando com outras historiografias vizinhas que, entretanto, tinham sido publicadas, nomeadamente uma muito significativa de Esteban Garibay Zamaloa, que escreveu os 40 livros, uma década antes, de todos os reinos da Espanha, e onde ele defendia, Garibay Zamaloa, defendia precisamente a primazia de Castela sobre todos os outros reinos. E aqui Fernando Oliveira, na linha também de outros, como depois também a monarquia portuguesa, com Frei Bernardo, também vão defender essa primazia, vão defender a primazia de Portugal sobre os outros reinos da Ibéria, para defender o direito à sua autodeterminação e à sua autonomia, a sua precedência sobre os outros reinos. E há-los de uma categoria importante, que é muito significativa na época, que é precisamente a categoria da antiguidade, e baseada na ideia do início do povoamento, remontando aos tempos patriarcais bíblicos, ao período pós-diluviano, dizendo que após o dilúvio universal, não esqueçamos que naquela altura a Bíblia era uma espécie de considerada, o Gênesis era levado à letra como a história geral da humanidade, e procurava-se tentar descrever o início do povoamento destes territórios a partir do dilúvio universal, percebendo onde é que os povoadores, os enviados de Noé, chegaram em primeiro lugar, nomeadamente o seu neto Tubal. E depois há uma disputa importante, que hoje em dia para nós podemos pensar que seria uma história da carochinha, sem fundamento, mas para a altura era muito significativa, que é a defesa de saber onde é que o primeiro povoador chegou. Se chegou primeiro a Portugal, ou chegou primeiro a Andaluzia, etc. E com base nessa categoria da antiguidade, procura-se defender a primazia, este conceito de primazia atribuído depois ao campo político, vindo do campo religioso, para defender depois a autonomia e a afirmação de Portugal como um reino com a identidade própria, à luz de uma antiguidade maior, associado depois a outras categorias importantes na construção de uma identidade e de uma autonomia, que era a categoria da nobreza, qual era o país que tinha uma nobreza mais importante e mais antiga, da liberdade, qual é o país que foi primeiramente livre e manteve a sua liberdade incólume, e da sua imunidade. E é por isso que Fernando Oliveira, antes de escrever a História de Portugal, escreveu um livro, que foi o rascunho da história, chamado assim, Livro da Antiguidade, Nobreza, Liberdade e Imunidade do Reino de Portugal. E isto tudo se refere depois, porque é que estamos a referir isto, o livro do século XVI, para depois interpretar aquilo que estava em causa nesta matriz inicial da coincidência entre o projeto de Portugal e um projeto ligado à esfera religiosa, ao campo do cristianismo. E é porque os conceitos fundamentais estruturantes de uma ideia de Portugal autónomo, livre e capaz de reivindicar
uma diferença que depois vai-se construindo e modelando em forma de identidade, faz-se buscando materiais simbólicos, teológicos e do campo teológico, do campo religioso. E, portanto, aquilo que se passa, por isso é que nós consideramos, e por isso é que damos o subtítulo A Gênese de Portugal Global, aqui nesta matriz inicial elabora-se uma matriz que depois, ao longo dos séculos, se vai consolidando e que vai afirmando, mas buscando categorias que aqui já estão em equação neste processo de construção do projeto de Portugal. Mas buscando, e isto liga-se depois àquilo que era o tema da minha conferência, a importância das lideranças eclesiásticas e da assessoria eclesiástica, nos vários campos, quer a assessoria eclesiástica no plano do chamado clero secular, das dioceses, das paróquias, etc., que são altamente estruturadores do território, na ligação com Roma e com o poder centralizado de Roma, mas depois outra parte importante que é o clero regular e liga-se àquilo que nós tínhamos chamado, na linguagem de hoje, as multinacionais da Igreja, que são as ordens religiosas, que tinham redes internacionais, supranacionais, que beneficiaram muito na ligação, no acolhimento, na implantação e às vezes também beneficiando ao longo do processo das disputas entre si, porque havia sempre disputas e que depois também politicamente em diferentes momentos foram melhor ou pior utilizadas politicamente nesse contexto, mas em geral beneficiou-se essa rede internacional das ordens religiosas com as suas redes de mosteiros, etc., nos diferentes níveis, que tiveram um papel fundamental na estruturação do território e na transferência, na concessão daquilo que são os bens simbólicos, os bens espirituais, os bens culturais, que depois permitiram construir depois aquilo que é a identidade portuguesa e uma ideia de Portugal. Não é por acaso que hoje em dia ainda, depois nas armas de Portugal, ficaram expressas elementos que remetem precisamente para um campo religioso ligado à paixão de Cristo e depois aos elementos míticos relacionados com o Ourique, e tudo isso é trabalhado na construção de uma identidade e de uma ideia de Portugal. E Portugal não se afirma apenas pela espada, afirma-se pela construção de uma ideia de si, de um mito de si próprio, que depois vai ser consolidado especialmente a partir do século XVI e XVII, mas com materiais que já vêm dos séculos anteriores, e esse mito que depois também garante a independência de Portugal até hoje e uma ideia de Portugal. Como costumo dizer, o mito às vezes vende mais do que a realidade, como sabemos, e configura mais do que a realidade. E isto remete também para aquilo que é a importância, aqui que nós também temos de ter em conta, na construção de Portugal, que é a história do imaginário. Eu gostava de referir aqui Lucien Boia, que escreveu... Não preciso, obrigado. Só para suporte. A caneta, a pena e a espada. Para suporte. Lucien Boia escreveu esta obra que eu gostava de citar aqui, Pour une histoire d'imaginaire, publicado na Belles Lettres em França, que reforça a importância do imaginário na modelação da história coletiva. Nós sabemos também a importância, isto já tem sido trabalhado por muitos autores, mas gostava de referir este autor que é pouco conhecido e que remete para... Permitem que veja aqui as horas. Muito bem, está tenho que dar o exemplo. Já que impôs a estrutura, tenho que cumpri-lo. Muito bem. Que é a importância do imaginar na construção e na modelação, também na dimensão da construção material de uma comunidade, seja uma instituição, seja um reino, seja um Estado, seja uma igreja. A dimensão do imaginário é absolutamente fundamental, tão modeladora como a dimensão material. E ele refere-se, nesse sentido, também à importância que nós aqui estamos a falar, estamos a referir a importância da construção. Sempre há alguns elementos fundadores que são decisivos para essa construção. A importância do herói fundador, e ligado à construção do mito das origens. Aqui estamos numa fase em que estamos a construir o mito das origens de uma nação, em que a importância do rei fundador, associado ao acontecimento fundador, é absolutamente decisivo. E aqui temos o rei fundador que é construído, e daí a luta
Agora, aquilo tem sido a tarefa dos historiadores, que é ir às fontes e tentar perceber onde é que está a verdade, onde é que está a mentira, para além da construção, que acontece logo no momento da própria escrita das crónicas, porque quando se escreve a própria crónica, mesmo que seja quase no tempo, há sempre uma intencionalidade. Mas então, à medida que o tempo vai passando, maior é o processo de construção, que está adaptado depois mais a um projeto do que propriamente àquilo que era a intencionalidade original. E daí que toda a história em torno da construção do herói fundador é sempre uma construção mitificada ao serviço de um projeto. Como os grandes acontecimentos fundadores são construídos ao serviço do projeto, que depois, mais tarde, se vai revelando. Nós pensamos muitas vezes que o projeto já estava na origem. Não estava, o projeto vem depois e depois é projetado na origem. E daí que a história do imaginário é fundamental para fazer esta projeção na origem, para depois dar sentido e coerência multissecular àquilo que é o processo histórico de um país. E os meus colegas de literatura sabem bem isso e a importância desta construção. Mas isso não é menos importante e não é menos histórico. Isso faz parte da história também, da história do imaginário. E gostava então de dizer esta afirmação tão interessante de Lucien Boya, que diz assim: o herói está omnipresente, na política como na história. No topo da hierarquia encontramos a figura carismática do Salvador, herdeira e adaptada do imaginário religioso. O herói funciona como condensador e amplificador de uma mensagem. Ele representa uma variedade larga de projetos e expectativas. Aqui está, estamos a celebrar Dom Afonso Henriques se armou autocavaleiro, sendo verdade ou não tendo sido. O importante é que ali se projeta na construção este amplo campo grande de projetos e expectativas. E que depois, curiosamente, gostava também de solicitar, fazendo homenagem ao nosso grande medievalista José Matoso, que diz assim, e que é importante, daí que a importância também, isto liga-se ao imaginário, a importância da chamada, que eu chamo, a imaginação construtiva da história. E diz assim, José Matoso, referindo-se ao período medieval, mas para quatro são os outros períodos, que a história chega a nós como um vaso grego em cacos. E à medida que os séculos vão passando, temos menos cacos. E o historiador é tentar recompor os cacos para reconstruir o vaso grego original, só que quanto mais é antiga a história, menos cacos temos. Logo, os cacos que faltam, temos que imaginar para depois fazer uma ligação o mais próxima do vaso original. Mesmo a história contemporânea tem o problema contrário, tem excesso de cacos, às vezes alguns muito mais do que era o próprio vaso em si, mas este é outro problema. E então, neste sentido, desta história da construção do vaso grego, que são os cacos, que o historiador tem que reconstruir, dispondo do que tem, diz assim José Matoso: não é preciso ser historiador profissional para perceber que não se pode traçar a biografia de uma personagem medieval sem uma grande dose de imaginação. Os dados documentais são quase sempre escassos em autores que não se atravessavam pelo comportamento pessoal dos seus protagonistas, mas pelo que eles representavam como símbolos de virtudes e de vícios, como atores exemplares na luta entre o bem e o mal, como colaboradores de Deus na obra de salvação da humanidade, ou como seduzidos pelo demónio na cedência ao pecado. As ações dos santos tinham de ser sempre edificantes e miraculosas, as dos reis sempre justas e heroicas, as dos súbditos sempre esforçadas e obedientes. Por isso, os historiadores medievais não hesitavam em alterar a narrativa dos acontecimentos para melhor atingirem os seus objetivos. Manter a hierarquia dos valores e, por isso, louvar ou censurar era mais importante do que relatar o acontecido. E, portanto, é preciso ter consciência da importância da hierarquia de valores, que, no fundo, estrutura, e do projeto que mais tarde ou mais cedo está em causa, a partir do qual se reler toda a história, e como dizia Lucien Febvre nos Combates pela História, o historiador escreve a história, constrói a história do passado mais em função do presente do que em função do passado, mais como um projeto político ao serviço do presente, por social político ao serviço do presente do que do passado. Isto não quer dizer, dito isto, que o historiador não procure desconstruir, chegar à verdade histórica, ao conhecimento, como dizia Borges de Macedo, das sociedades vivas na sua raiz original. Mas temos de ter consciência que estas camadas de sentido que os diferentes documentos ao longo dos séculos vão dando a um período fundador têm que ser conhecidas, e percebendo que isso faz parte dessa grande construção que torna a história, procurando dar uma coerência
a uma história em função de uma identidade e uma função também de uma continuação de um projeto que se quer atualizado no presente por referência a um passado que se quer constituir como legitimador. Muito obrigado pela vossa atenção.